Boa noite. Bom, então eu vou desativar o som, o microfone de todos. Vamos começar. Bom, então a proposta, primeiro quero agradecer a todos vocês que estão aqui para fazer esse curso. Já tem pessoas que estão chegando. Esse curso foi proposto pelos meus alunos, e aí então eu resolvi abrir para mais pessoas. Por isso que a gente está fazendo pelo Humanitas, certo? Porque aí comportaria mais pessoas. E, então, hoje nós vamos ver aquele período anterior ao governo centralizado. Se chama período pré-estatal, porque antes do governo centralizado, não há um Estado de Israel propriamente dito, certo? Então, vamos lá. Tudo começou com patriarcas e matriarcas. A gente sempre fala a época dos patriarcas, mas os livros de Gênesis, não é? Por exemplo, Êxodo, e eles destacam muito o papel das matriarcas. Elas são pessoas que são bastante ativas, não é? na, na história de Israel, elas marcam bastante a história de Israel. Então, não se trata só de patriarcas. A gente tem mania de dizer, os judeus são machistas, a mulher não tinha nenhuma participação. Não é isso que os livros do Pentateuco dizem. Então, elas têm as funções dela, elas têm um papel muito importante na história, elas são pessoas que determinam muita coisa na história. Então, vamos ver isso aí com calma. Esse povo vai se entender desde o início como um povo que foi escolhido por um Deus, que ele não sabia muita coisa sobre esse Deus, né? Tinha pouco conhecimento desse Deus. Na época, eles não sabiam, nessa época dos patriarcas e matriarcas, não sabiam que existia apenas um Deus. Eles achavam que existiam vários deuses, mas que eles deveriam adorar somente a este que se revelou aos seus pais, seus antepassados. Não havia muitas informações sobre esse Deus. Então, a história de Israel na Bíblia começa no capítulo 12 do Gênesis, com o Abraão e a Sara. Bom, essa história começa ali, mas os escritores não têm nenhuma intenção de contar histórias. Eles querem interpretar a história. Essa história foi narrada séculos depois. Tá? Então, Abraão viveu por volta de 1900 antes de Cristo, e a história de Abraão foi escrita no ano, mais ou menos, 400, ou perto do ano 400 antes de Cristo, mais de 500 anos depois. Então, ela foi transmitida de forma oral, e depois é que ela foi escrita. Então, além disso, além de ter esse fator de que foi escrita muito tempo depois, né? Tem também isso que o que eles querem não é contar a história, embora contem, mas eles querem mostrar o que Deus fez, o que Deus realizou através das pessoas. Certo? Então, esse é o propósito, mostrar que havia um plano. Esse plano não era bem conhecido no início, mas ele foi se clareando com a caminhada do povo. Então, se entendem assim, como descendente de Abraão,
que a iniciativa de formar esse povo não foi deles, não foram dessas pessoas, foi Deus que os chamou e que os constituiu como povo. Então, a gente precisa entender essa questão do desinstalar-se de Abraão. Depois eu posso colocar esses slides, não é, para vocês. Né? Não se preocupem tanto em escrever isso, também como está sendo gravado, então vocês podem ver isso aqui depois. E o que é se desinstalar-se? Tem uma palavra bem interessante que não há como traduzir para o português, não é? Do hebraico. Na nossa Bíblia, em português, a gente lê assim, que Deus disse a Abraão, sai da tua terra. Mas, lá em hebraico, está sites. Sai, não tem como dizer site, quer dizer, sai de ti mesmo. Você tem que, como diria um professor meu, desorbitar-se, né? Quer dizer, a gente parece muito o centro do universo e tudo gira ao nosso redor, em nossa órbita, e Deus quer que a gente saia desse centro, né? Saia de si mesmo, né? Sai de ti mesmo, não é mais do que sair. E por que é um sair de si mesmo? Porque as pessoas, naquela época, né, 19 séculos antes de Cristo, 1900 anos antes de Cristo, as pessoas, elas se compreendiam como membros de um grupo. Então, não havia a palavra indivíduo. Eles não conhecem essa palavra. Para dizer indivíduo, eles dizem filho do homem. Quer dizer, aquele, esse aqui, quando eu penso só nele, né? Então, não havia palavra indivíduo, porque não acreditava que a pessoa pudesse ser indivíduo. Todo mundo estava vinculado a alguma coisa, antes mesmo de nascer. A pessoa estava vinculada à mãe pelo cordão umbilical, então, eles não podiam pensar em alguém solto, né? Então, eles são sempre membros de um povo, de uma família, de um clã. A palavra renúncia tem, quer dizer, não tem só uma palavra para dizer isso, não é? Eles têm algumas palavras que têm esse sentido, tá? Mas essa palavra renúncia, no hebraico, está muito vinculada a... Deixa eu ver aqui uma coisa... Assim, estar diante de Deus e dizer, aqui estou. Vou explicar isso, né? Todas as vezes que na Bíblia diz assim, que Deus chama alguém, por exemplo, um personagem que nós conhecemos bem, que foi chamado 3 vezes, né? O Samuel. Quando Deus diz Samuel, mesmo quando ele pensa que não é Deus, né? Ele responde. Agora, quando ele é orientado pelo sacerdote Eli, de que quem deve estar chamando pode ser Deus, então ele é ensinado por Eli a responder. E essa resposta em hebraico é Hinene. Hinene quer dizer, eu estou aqui totalmente à sua disposição. Então, é uma coisa muito bonita, porque é só uma palavrinha, Hinene. Eu estou aqui, né? Estou à sua disposição. Então, quer dizer, eu já não sou a referência para mim mesmo. Os meus interesses não são aquilo que há de mais importante para mim. Eu me coloco aqui como alguém que está à sua disposição. Então, uma das formas de passar essa ideia de renúncia
é exatamente esse estar diante de Deus como alguém que se dispõe a, como diria o nosso fundador, o Padre Caetano, né, que tinha antigamente na Constituição nossa, nas nossas regras, tinha alguém que está ali para a vida e para a morte que Deus decidiu. Né? Então, estou aqui, então era mais assim que se dizia, né? Eu não estou sendo o centro de mim mesmo, tá? Então, esse desinstalar-se é porque as pessoas realmente elas têm uma pertença a uma tribo. E tudo que elas têm, que elas são, tem a ver com aquela tribo, que é quem congrega tudo. E é exatamente o primogênito da tribo, que se torna o patriarca da tribo, né? O ancião da tribo, que forma um conselho com os outros anciãos, que são membros das famílias que se reúnem na tribo, então está ali vinculado a ele. Você tem que pensar na tribo assim como um polvo com vários tentáculos, né? Então, aqueles tentáculos, eles fazem parte daquele polvo, daquela lula, daquele polvo, né? Daquele polvo. Então, vários tentáculos e como se cada membro tivesse ali. Ou como Jesus diz, uma videira, né? A videira é o exemplo vegetal, porque na videira os galhos estão todos unidos a um tronco, né? Então, naquela coisa espalhada, como, por exemplo, a mangueira que tem ali aqui do lado da minha janela, na casa da vizinha, né? Não é isso aí, é que um galho sai de outro, que sai. Não. Na videira, os galhos todos estão vinculados à arte, né? Então, se corta, separa daquela arte, já não existe, já não vive, né? Então, as pessoas, elas se compreendiam dentro daquele povo, daquela tribo, daquele clã, etc. Então, quando uma pessoa tinha que sair do clã, por exemplo, de ser expulso, ou querer ir embora, qualquer um podia ir embora, se quisesse, né? Ia só com a roupa do corpo e um cajado. Às vezes levava pão e água ainda, outras vezes nem isso, né? Não levava nada. Então, você vê que Jacó, quando fugiu, ele saiu só com o cajado e a roupa do corpo. Né? Então, não é assim, a pessoa pode né, ser outra coisa, eu vou sair da casa da minha família e vou começar uma vida nova. Não era assim. Então, as pessoas estão tão vinculadas que para que elas formem um novo clã, tem que ter um ritual de separação. Né? Então, não pense que Abraão pôde sair lá do clã original dele, levando a mulher, levando os servos, levando todas aqueles rebanhos. Na hora que ele queria, ele pôde fazer isso, não. Não pode fazer isso, né? Então, veja, vou dar um exemplo aqui. Jacó, né? Está lá no Gênesis, ele saiu da família dele. Né? Ele enganou o pai e o irmão, ele era gêmeo, conseguiu o direito de primogenitura, né? O direito de ser. Quando é gêmeo, não se sabe, né, quem vai ser o primogênito. Mas o irmão dele tinha nascido antes, né? Então, provavelmente ia ser o irmão dele, Isaú. Mas ele disse: bom, gêmeo é gêmeo, né? Ele e a mãe dele montaram um plano, enganaram o pai e ele recebeu a bênção que o tornava primogênito, né? Quer dizer, ele seria o sucessor de Isaac, seu pai. Bom, o irmão dele disse: a bênção não pode vir para mim, ela é sua. Mas se você morrer, ela passa a ser minha, somos só nós dois.
Então, assim que meu pai morrer, eu vou te matar. Então, como o pai já estava velhinho, correndo o risco de morrer a qualquer hora, o Jacó fugiu, né? Se ele sai do clã, ele sai só com a roupa do corpo e o cajado, e assim ele foi embora, sem levar nada, apesar deles serem ricos, mas não levou nada. Foi para casa de um parente da mãe dele, né? E lá ele se apaixonou pela Raquel, foi enganado, casou com a irmã da Raquel, a Lia, teve que passar 14 anos trabalhando de graça para poder ter essas duas mulheres, trabalhando lá para o sogro dele, que era o chefe daquele clã, né? E depois ele trabalhou mais 7 anos para enriquecer. Então, um dia ele resolveu ir embora. Conversou com as mulheres e disse, olha, eu quero saber o que, é que vocês acham, estou querendo ir embora. E então, elas disseram, tá certo, vamos embora. Então, ele aproveitou que o sogro foi tosquiar ovelhas, né, mais distante e fugiu. Fugiu levando as mulheres, as crianças, os rebanhos, os servos, tudo que ele tinha. Por que ele teve que fugir? Por que ele simplesmente não pega as esposas dele, os filhos dele, os rebanhos que são dele, que é tudo dele? Por que ele não pega isso e não vai embora? Porque só é dele se ele tiver no plano. Se ele não tiver, não é dele. Ele já saiu uma vez, como diria minha mãe, com as mãos abanando, né? Sem nada. Ele não vai sair agora de um novo clã sem nada. Então, ele pode usufruir de tudo desde que ele esteja lá, esteja obedecendo o líder do clã, que é o sogro dele. Então, ele vai embora. Quando o sogro dele sabe, sai, né, em busca dele. Claro que o sogro dele inventou uma história de uns ídolos, você roubou meus ídolos e tal, que seria uma questão até de morte, né? Que ele deveria ter sido morto se encontrasse os ídolos lá com ele. Mas o problema é que é muito mais grave. É que ele está saindo do clã de Labão, levando tudo, e ele não pode. Se ele quiser ir embora, ele pode ir na hora que ele quiser, mas ele não leva nada. As esposas só são dele se ele estiver no clã. As ovelhas só são dele se ele estiver no clã. Os filhos só são dele se ele estiver lá. Se ele sai sozinho, sai sem nada. Tá? Então, para que isso não aconteça, eles fazem um ritual, né? Um ritual de Havdalah, de separação. Então, eles colocam a pedra lá, que serve de testemunho, né? E o Jacó diz, eu nunca mais vou passar dessa pedra para cá, para o teu lado. E o Labão diz, eu nunca vou passar dessa pedra para o teu lado. Então, ali eles fazem uma separação, né? Então, a coisa é tão séria que eles têm que ter um ritual para se separar, para Jacó fundar um novo clã. Porque, senão, Jacó continua sendo ali tudo do clã de Labão, e Labão pode levar com ele na hora que quiser. Né? Então, o Abraão, ele não pôde simplesmente pegar a esposa e as ovelhas e as riquezas e os servos e se mandar da casa do pai dele. Né? A gente tem que supor esses costumes antigos. Né? Então, teve que ter esse ritual de separação. Né? Então, ele abandona aquilo ali. Aqueles que ficam lá na Caldeia já não são mais parentes de Abraão. Eles fizeram o corte do parentesco. Porque se fossem parentes, aí ele não pode sair de lá levando todas essas coisas. Então, Abraão vai formar outro povo, outro clã, depois se tornar tribos, e depois de se tornar tribos, vai, né? Um povo, etc. Ele vai começar uma coisa nova. Então, não é fácil. Isso não é uma coisa fácil, que é cortar o cordão umbilical social, comunitário, familiar. Né? Então, é um parto. Né?
todo parto dói, né? Então, ele tem que deixar aqueles costumes, deixar a casa dos parentes, não é? Deixar pai e mãe e cortar o relacionamento, deixe de ser parente, né? Certo? Então, é nesse sentido que é uma coisa, para começar essa coisa nova, supõe esses costumes dessa época. Aí, como é que eu estou sabendo disso? Olha, eu estou com vocês para fazer a história de Israel. A história de Israel, história é uma ciência, não é? Então, mesmo sabendo que eles são, isso tudo é narrativa bíblica, não é? Narrativa bíblica, mas a gente está indo além da Bíblia, porque é para a gente compreender o que está escrito, a gente tem que partir de uma antropologia cultural, da arqueologia, das coisas que nos ajudam a fazer essa história. Tá? Então, é desse povo que vai surgir Jesus, né, centenas de anos à frente. Bom, então nós temos aí essas narrativas, né, a partir desse rompimento, dessa Havdalah, dessa separação, né, separação desse parentesco, né, então começam a contar essas histórias, as narrativas dele. Então, vocês estão vendo aí duas mulheres, não é? Uma com um jeitão de patroa, não é? Com roupa de patroa, que a roupa colorida era de ricos, de pessoas abastadas, e uma mulher entristecida, fiando, não é? Aí, fiando os fios de lã, né? Trabalhando, e a outra olhando para ela com desdém e tocando na barriga. Bom, isso aí é importante, a história de Sara e Agar. Bom, as posições estão invertidas. Na realidade, a patroa é esta com jeito de serva, e a serva é essa com jeito de patroa. Tá? Então, o que acontece é que é fundamental para a família, o clã ou a tribo, a descendência. Né? Então, eu já falei um pouco aqui sobre o primogênito, e o primogênito é uma pessoa que lidera, ele é o verdadeiro herdeiro, os outros são co-herdeiros. Então, vocês têm que entender isso para poder entender São Paulo, que diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, o primogênito é o que herda, mas o primogênito, ele não herda, não é simplesmente para mandar, ou para poder distribuir os bens. Não é assim que é o primogênito. O primogênito também é aquele que tem a obrigação de morrer por qualquer membro da tribo, da própria vida, se for preciso, para que esse membro da tribo fique bem. Então, se um membro da tribo cai como escravo, ele é capturado, ele é sequestrado, ele é obrigação do primogênito libertá-lo. Ou pagando um valor, ou fazendo uma guerra e libertando, ou dando a própria vida no lugar, né, daquele que foi escravizado. Então, até tem um livro do Bento XVI, Jesus de Nazaré, volume 1, ele diz que a prova que Jesus é nosso irmão e é o primogênito do Pai é que ele fez o papel do primogênito. Nós caímos escravo e ele trocou de lugar conosco, se ofereceu para morrer, para que a gente ficasse liberto. Né? Então, a vida do primogênito não era uma maravilha, assim. Então, a gente tinha que lidar com todos os problemas e tudo mais. Então, era fundamental a descendência, e por isso os homens poderiam ter quantas mulheres pudessem sustentar e tratar bem, né? Sem tratar mal, sem que nenhuma
ficasse sem a atenção, o cuidado, o respeito, né? Então, era por causa da descendência, um número grande, né, de pessoas que tinha que ter a tribo para poder se defender das outras tribos. Então, nessa época aí, todas as tribos viviam em guerra, né? Todos os clãs e tal. Então, aqui, com Abraão, ainda é uma família, que depois vai se tornar um clã. Dois, né, vão começar a se multiplicar até se tornarem 12 tribos. Então, Abraão poderia ter outras mulheres, porque Sara não tinha filhos, que era a verdadeira mulher, quer dizer, a primeira esposa, ela tem poder sobre as outras esposas e sobre o que acontece na casa, né? Então, as esposas, cada uma tem uma tenda, elas ficam. E o marido também tem a tenda dele, ele precisa de um pouco de privacidade, né? E então, quando ele se divide entre aquelas esposas com seus filhos. Então, tem um dia que ele dá mais atenção a um, a outro e tal. Então, Abraão não quis, né? Vai narrar as escrituras, isso é muito bonito, né? Porque ele poderia ter se divorciado da Sara, que era um direito do marido se a esposa não tivesse filho. Eles não tinham nenhuma compreensão de que o impedimento para ter filho poderia ser do homem, né? Porque para ele a mulher tem uma ligação forte com Deus, né? Tanto que ela não tem obrigações religiosas, porque ela já tem uma ligação forte com Deus, Criador, porque ela dá a vida, ela traz vida nova. Como diziam na antiguidade, os povos ao redor ali da terra de Israel, para eles existia um portal, né, em que a pessoa, quando saía desse mundo, passava por aquela porta e ia para outra realidade, o Sheol, para o mundo dos mortos. Mas também havia um portal, né? Então, o portal que levava uma pessoa que faleceu para o Sheol era a terra. A terra era uma mãe ao contrário, né? Então, se colocava a pessoa dentro do ventre da terra e ela ia surgir na outra realidade. E havia um portal para que os seres viessem para este mundo. E o portal que trazia as pessoas para esse mundo é a mulher. Então, a mulher servia de porta, de entrada da pessoa para esse mundo. Então, não se compreendia que o homem tivesse algum impedimento, porque para eles era a mulher que trazia as pessoas. A mulher era essa porta que dava entrada das pessoas nesse mundo. Então, não havia essa compreensão de que o homem poderia participar de alguma forma, impedir que isso acontecesse, né? Então, era claro que Deus agia na mulher, né? Dava esse dom da maternidade a ela. Então, quando a mulher não podia ter filhos, a mulher era tratada como se ela tivesse uma maldição, porque eles se perguntavam por que se a mulher é o portal para trazer as pessoas para esse mundo, por que ela não traz, né, digamos assim, Sara? O que há, né, que Deus não age nela para que ela possa trazer alguém para esse mundo? Então, se tinha essa incógnita, Deus tem algum motivo contra Sara que impede que ela possa exercer essa função
não é, da mulher que é ser um portal para que os seres venham para esse mundo. E por isso o homem tinha direito de divorciar-se dela e casar-se com a esposa mais jovem para poder ter filhos. Mas, digamos que ele não quisesse se divorciar dela, que a amasse, ele poderia ter outras mulheres, desde que ela também aprovasse, ela tinha que aprovar. Então, a primeira esposa, ela tinha que aprovar as esposas que vinham, não é? Após ela. E tinha autoridade sobre essas esposas. Era a primeira das esposas. Daí que vem a palavra primeira-dama. Antigamente, a palavra primeira-dama, primeira senhora, não é? Não era a senhora principal de um lugar, né? A esposa do prefeito, a esposa do governador, era a primeira-dama, ou a senhora primeira, era a senhora, a esposa primeira. Então, a primeira esposa tinha primazia sobre as outras. Então, ela também toma decisões. Então, a decisão é de Sara. Já que Abraão não se casa com outra, né, e nesse caso aí, é sentimento, mas não é só sentimento, é uma cultura. Quer dizer, Abraão, ele rompeu, né, com a família de origem dele. Foi feito esse Havdalah, essa separação. Então, ele rompeu com essa família de origem. Então, como é que ele vai, no meio de povos estranhos, né, cada um com sua cultura, ele vai se casar com alguém? Porque é complicado. Ele não pode simplesmente se casar com uma mulher que seja ali daquele povo de Canaã, onde eles vão se estabelecer. Porque a mulher é ela que educa os filhos, ela que passa a cultura do clã para os filhos. E, bom, eles vão ficar com ela, né, principalmente os meninos, que permanecem na tribo, porque as meninas, as jovens, elas vão se casar e vão ser da tribo do esposo. Então, elas vão para a tribo do esposo. E, por isso, elas convivem, quando elas são muito diferentes daquela tribo do esposo, elas têm que conviver com a sogra, porque ela tem que passar para os seus filhos aquela cultura do clã do marido, porque agora ela pertence àquela cultura, né, do clã do marido. Então, você vê que isso ainda é muito forte, que isso também existia nos anglo-saxões, isso é muito forte na cultura tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos. A mulher, ela se casa com o senhor Smith, ela não tem mais nem nome, ela é senhora Smith, né? Certo? Então, ela é o sobrenome do marido. Então, isso ainda é muito forte lá. Então, ela é a senhora de fulano de tal. Né? Então, ela é chamada pelo sobrenome do marido. Só quem tiver muita intimidade, né? Então, Max, vou já explicar essa questão das concubinas, tá? Só mais um minutinho. Então, aí é que está. A esposa, né? A esposa é Sara, e Abraão não tem outras esposas, porque essas esposas podem passar, e claro, elas vão passar a cultura delas para esses filhos de Abraão. E aí já não vai ser aquilo que Abraão, né, os costumes que Abraão tem. Então, a Sara toma a decisão de pegar uma escrava que ela tem, que é jovem, uma escrava chamada Agar, e ali era possível o que hoje, né, ultimamente, se passou a chamar de barriga de aluguel. Né? Então, naquele tempo, não era a barriga de aluguel. Tá?
Então, a H não vai ser uma concubina, porque a concubina, não é? Ela é alguém que não tem plenos direitos de esposa. Hoje, a gente diria que seria uma amante oficial. Então, você vê que lá no futuro, Jacó, né, o neto de Abraão, vai ter duas esposas, que são as irmãs Lia, ou Léa e Raquel, né? Léa, Lia e Raquel, e mais duas que são as escravas, as servas, né, dessas duas esposas. Mas elas vão sempre ser chamadas de esposa, apesar de elas serem servas. Né? Então, ela tem status então, mas elas são sempre mandadas pelas outras. Mas o que acontece aqui simplesmente não é que H ela vai ser concubina, ela vai ser amante do, do Abraão daqui para frente. Não. O que Sara quer é só o filho, que ela não pode ter. Então, era muito comum as mulheres mesmo resolverem, porque elas são responsáveis pela vida. Não é? Tudo que tiver a ver com a vida é com as matriarcas. Tá? E, então, a Sara, ela decide porque Abraão já está entrando numa idade madura. Né? Então, a gente não deve pegar aquelas idades da Bíblia ao pé da letra. Tá? Mas Abraão já é um homem maduro. Então, ela pensa, quando ele morrer, não deixará descendente e, portanto, não terá, né? Não terá continuidade. Esse clã vai se acabar com ele. Então, de que adiantou Abraão romper com a família? Porque ao romper com a família, esse tentáculo do povo vai ser cortado, ele vai morrer né? E aí não vai deixar descendentes. Então, se ele ficasse no clã dele, a situação de Abraão é séria. Se ele ficasse no clã dele, se ele morresse sem deixar filhos, então ia ter a lei do levirato, que um irmão dele, um parente mais próximo dele, poderia dar uma descendência de alguma forma para ele. Não é? Mas ele rompeu com o clã de origem. Né? Então, ele não tem como ter descendentes. Então, a Sara, é a obrigação dela pensar, não é, na vida das pessoas, no futuro do clã, e aí, então, ela decide que a escrava dela vai engravidar, não é que vai ser concubina de Abraão, vai ficar com Abraão dali para frente, não. Ela vai engravidar, apenas isso. E quando ela tiver a criança, essa criança vai ser de Sara e não dela. Por quê? Porque vai ter um ritual, né, que é próprio para isso. Então, o que vai acontecer é que a Sara, quando Agar tiver as dores de ter o bebê, Sara vai se sentar, né, numa cadeira e vai colocar Agar aqui na frente, sentada sobre as pernas dela. Vai abraçar Agar abaixo dos seios, né, sobre a barriga de Agar, e a parteira vai receber a criança lá embaixo. Então, aquele ritual faz com que Sara, que está por trás, seja considerada a mãe da criança, certo? Então, é tudo um ritual. Não diga que isso é loucura, porque a gente faz ritual de mergulhar em água e diz que aí a gente passa a ser filho de Deus. É mais sério. Né? Então, mais sério do que uma mulher ter um filho nas pernas da outra. Só que eu não sei, viu, Adolfo, como é que se chama em hebraico, mas a gente chama de rito de adoção em português, né? Rito de adoção em que aquela criança será considerada filha de Sara, a menina que nasceu.
quando Agar, né, a escrava, ela se vê grávida, vocês lembram da expressão, fulano pensa que tem um rei na barriga? É que quando a mulher estava grávida do primogênito, ela podia tudo, porque essa criança tinha que nascer bem, é o herdeiro, né? Então, ela se tornava ali uma deusa. Então, o que ela faz? Ela tem uma pose de patroa, que você, olhando essa gravura, você diria que a patroa seria essa que está de pé. Então, a Sara está aí fiando para fazer as roupas do neném, que vai nascer. E a H começa a humilhar a Sara, a tratar a Sara como se Sara fosse a serva e ela fosse a escrava. E isso desagradou Sara. Por que é importante a gente contar isso? Para a gente parar com essa mania de dizer é tudo machismo, mulher não tinha valor para nada. Olha, a Sara vai e fala para Abraão. Vocês estão vendo aí todos os costumes tribais, né? Como era a vida antes, os costumes aí, tudo para a gente entender bem os textos bíblicos. Então, ela vai e diz para o marido, Abraão, a escrava está me humilhando. Ela está me tratando como se eu que fosse a serva. Sabe o que Abraão disse? A escrava é sua, você que é a patroa, não é você que tem. Quer dizer, quem é que manda na casa, no funcionamento da casa? Quem é? Não é o marido. O marido faz guerra, o marido tem toda uma convivência social, o marido fora de casa. Mas dentro de casa, quem coordena tudo, quem decide tudo é a mulher. Mas aí por que Sara foi falar com Abraão? Por que ela não decidiu logo? É simples. Aquela escrava está esperando o herdeiro de Abraão. Vai que Abraão não vai gostar de Sara se contrapor à escrava. Ele diz, qual é a lei? Qual é o costume? É você que decide o que fazer com ela. Quer dizer, foi Sara que decidiu que a H ia ser a barriga de aluguel. Foi Sara que decidiu que a H seria castigada. Foi Sara que depois decidiu que a H seria expulsa. Foi justo ou não foi justo? Não estou aqui para dar juízos de valor. Estou mostrando o costume. Estou tentando que vocês vejam nos textos aquilo que os textos querem dizer. Uma vez eu perguntei para estava com a matéria Pentateuco, então eu perguntei para os alunos de uma universidade que eu trabalhava, lá onde eu trabalhava, perguntei para eles assim, qual o papel da mulher no Pentateuco? A maioria das respostas foi trabalhar e buscar água, a mulher é importante porque ela plantava, ela ia para a roça, não sei de onde tirar, porque o Pentateuco só mostra que a mulher decide, a mulher, né, ela toma decisão, não tem nenhuma mulher se matando de trabalhar, trabalhando na roça, nada disso, o Pentateuco não existe, né? Então, quando eles são escravos no Egito, aí todos são escravos. Então, é claro, a mulher no Antigo Testamento não ia ao teatro, nem ao cinema, nem ao shopping. Não ia. Né? Mas também o homem não ia. Deixa eu ver aqui essas perguntas aqui, que estão no chat. E como se sabia que seria o primogênito, seria menino? Não é pergunta besta, não. É o seguinte, existe a primeira pessoa que é nascida, né? E existe o chamado primogênito. Aquele que herda a tribo, que herda a condução da família, do clã, da tribo, é o primeiro do sexo masculino que nasceu.
Por que que não pode ser, se o primeiro for uma mulher, por que que não pode ser ela? Porque ela vai sair daquele clã, ela vai se casar e vai pertencer ao clã do marido. As mulheres, elas não são para a sua tribo de origem. As mulheres são para a sair da sua tribo de origem. Elas não precisam fazer nenhum ritual para sair da sua tribo de origem. Por quê? Porque já é o natural dá-la em casamento a outro clã, a outra tribo, certo? Pode ser até uma clã parente, uma tribo parente, mas ela já sai, tanto que se paga o, como é que chama, meu Deus do céu. Sei que o pagar é o canar, mas agora me fugiu da memória a palavra, mas não chega a ser o dote, como nós entendemos, né? É assim, o rapaz que recebe, não é? Então, o caçador de dotes, a moça precisa se casar, então, se alguém se casasse com ela, levaria lá, né, um gado, as terras, não sei o quê. No caso, é aquilo que nós entendemos por dote, só que é o contrário. Então, quando a mulher vai se casar, o futuro esposo tem que pagar uma indenização para a tribo de origem, porque ele vai tirar uma força daquela tribo. Né? Então, ele indeniza a tribo, porque aquela mulher vai gerar vários descendentes para outra tribo. Né? Os filhos dela serão da outra tribo. Então, tem o salmo que diz assim: ah, minha filha, você vai deixar a casa paterna, não é? Mas você vai ter muitos filhos, e desses seus filhos podem sair reis, né? Então, ela vai dar origem a uma tribo forte, aquela tribo poderosa que vai ser do marido. Então, eles pagam essa indenização à tribo de origem. Então, o primogênito, ele tem que ser o primeiro homem nascido ali. Né? Então, quando nascer o primeiro menino, ele é o... a mulher é que está perguntando, então a mulher no Pentateuco era mais autônoma em relação ao homem, gozava de certas liberdades. Sim, o âmbito da mulher é o âmbito do domos, quer dizer, a casa, não é? Então, dentro daquela casa, ela tem autonomia. Não é? Então, a gente vê isso, é porque a gente não presta atenção nesses textos. A gente vê Jacó, né? Uma das esposas, agora, a Raquel, né? A Raquel não podia ter filhos. Então, um dos filhos da Lia, Léa, colheu umas frutas chamadas mandrágoras, que se acreditava que essas frutas eram boas para mulheres que não têm filhos. Eram frutas boas para essa questão da esterilidade. Né? Então, a Raquel diz assim, teu filho encontrou umas mandrágoras. Dá para mim? Né? Aí a Lia foi e disse assim, eu troco. É tua noite de ficar com o Jacó, eu fico com ele. Então, aí a Raquel, tudo bem. Então, trocou a noite dela com Jacó pelas frutas. Aí está a esperteza, viu? Então, olha o que aconteceu. O Jacó estava indo para a tenda de Raquel, porque era a noite dele com Raquel. E aí a Lia vai dizer assim, ei, para cá, eu te troquei pelas frutas, pelas mandrágoras. Então, mostra, assim, que a gente tem uma compreensão errônea, de que, como se elas fossem manipuladas, né? E a Lia foi esperta, porque era período fértil dela. Então, quando ela trocou, né, a noite de amor com a irmã dela, trocou, agora é minha vez, ela engravidou. Né?
E a outra ficou com as frutas que achava que ia resolver o problema da esterilidade, as frutas não causaram nada. E quando o Jacó foi, a Lia já estava grávida, não é? Certo? Então, para ver assim, elas trocavam até o marido, à noite com o marido elas trocavam. Elas se entendiam, não é? Então, a gente tem que saber que elas não eram assim, essas coitadinhas todas, não. Né? E também elas tinham uma coisa da esperteza, né? E elas diziam assim, que quando elas queriam que o marido fizesse alguma coisa e não os convencia, né? Elas usavam muito sensualidade para convencer o marido. A minha mãe sempre disse para mim e para minhas irmãs, quando vocês se casarem, vocês têm que fazer todo o esforço do mundo para ele sempre pensar que ele manda. Não se esqueçam disso, né? Vocês mandam, mas vocês... Na hora que ele começar a duvidar que não está mandando, ele toma um susto. Aí vocês já acalmam e diz que quem manda é ele, né? Então, quando elas não conseguiam convencê-los através da sensualidade, não é? Da sedução, então elas apelavam para a religião, porque eles diziam que, que elas, os homens diziam que as mulheres tinham uma ligação forte com Deus por causa dessa questão de ser a porta, né, através da qual Deus mandava as pessoas para esse mundo. Então, ela dizia, eu tive um sonho, né, eu vi um anjo. Vocês veem que os homens são até desconfiados desse negócio de ver anjo, né? Então, a mulher chegou e disse, marido, eu vi ali um homem de Deus, era assim que chamava o anjo. Ele disse, pois eu quero ir ver esse homem de Deus, né? Então, vai lá e realmente constata, né? Agora não me lembro o personagem, mas no livro do juiz. Constata que realmente alguém, né, de outra realidade apareceu, né? Então, é isso. A outra coisa é não conseguir entender direito a questão da separação de Abraão do seu clã. Ah, é porque não estava, acho que no início, se você estava no início, eu expliquei esse rito Havdalah. Então, as pessoas sempre são membros de um clã, né? De uma família, de um clã, de uma tribo. Então, às vezes é só uma família, às vezes as famílias formam clãs, e os clãs formam tribos, né? E as tribos formam um povo. Tá? Então, não pode sair, ir embora, dizer tchau, pai, tchau, mãe, e vai embora. Aquilo que aconteceu na parábola do filho pródigo mostra uma grande misericórdia do pai. Porque, primeiro, ele repartiu entre os filhos em vida os bens dele. Né? Então, aí já não era usual. Depois, o mais novo vendeu e foi embora. Quer dizer, o mais novo, ele foi embora dono da sua herança. Isso não existia, entende? Mostra a misericórdia do pai. Se você quer ir embora, você vai, mas você vai só com a roupa do corpo. Então, para que a pessoa possa ir embora, formando um clã diferente, tem que haver um ritual chamado Havdalah, que faz a separação do parentesco. Aí ele não é considerado mais parente daqueles seu clã de origem e vai formar um novo clã, que foi o que aconteceu com Jacó e Labão, porque Jacó não pode ir embora levando mulheres e crianças e ovelhas, que isso pertence ao clã de Labão. Então, eles fazem o ritual, o Havdalah, e o Labão fica para o lado de lá e Jacó fica para o outro lado. Então, certo? Então, isso aí foi bem explicado no início. Tamar... Qual o problema? A Tamar também tem os direitos dela, não é? Então, o que aconteceu aí foi, tentaram, não é, tirar-lhes o direito. Mas a Tamar é uma pessoa que toma decisões também, não é? Então, é só você ler a história. A Tamar não é uma coitadinha. Ela tem as artimanhas dela para fazer com que ela tenha os descendentes dela, né? Tá bom?
os clãs eram formados, então, pelos filhos do patriarca com as futuras esposas. Digamos que exista um senhor que já é bisavô, tá? Ele é bisavô. Então, os filhos dele, né, já são maduros. Os filhos dele já tiveram vários filhos, que já estão casados, e já têm as crianças. Então, o senhor que é bisavô, ele é o chefe da tribo. Né? Aqueles filhos daquele senhor, vamos chamar esse senhor de Jacó, só para ter uma ideia. Esse senhor Jacó, o nome que nós estamos inventando agora, tá? Ele é bisavô, então ele é chefe de uma tribo. Os filhos do seu Jacó, cada um dos filhos do seu Jacó, é chefe de um clã. Tem o clã do Samuel, né? Digamos que o seu Jacó tivesse 5 filhos. Samuel, sei lá, o Antoniel, o Gedeão, nomes bíblicos, né? Cada um vai ser chefe de um clã. Agora, o neto do seu Jacó, né? Cada um dos netos vai ser chefe de uma família. Então, é assim que funciona. Então, os clãs são formados pelos filhos dos patriarcas com sua esposa. E aí, os filhos, quer dizer, os netos do patriarca vão formar famílias, né? E vão ter os bisnetos. A senhora poderia falar dessa relação das mulheres como portais para a vida e a relação do lugar que elas ocupam no tempo? A religião, né? A religião de Israel é uma religião familiar. O templo foi uma coisa que veio século depois, veio, foi destruído, passou não sei quanto tempo sem templo, tentaram reconstruíram, e aí derrubaram de novo e está 2000 anos sem templo. E a religião de Israel sobrevive normalmente sem templo, porque ela não é uma religião centrada no templo, ela é uma religião centrada na família. Você pode ir ao templo, mas a religião mesmo, você vive em casa. Então, a religião de Israel é baseada no sábado, né? O sábado é um ritual semanal, e a mulher, ela faz a Havdalah, que ela parte, eu vou explicar, bebê água. Então, geralmente, no Oriente, não só em Israel, o dia começa com a primeira estrela. Geralmente é 5 horas da tarde que começa o dia. O dia começa igual a criação, começa com as trevas da noite, depois é que vem a luz. É a segunda parte do dia, é a parte da luz. Tá? Então, primeiro vem a parte da escuridão, depois da luz. É igual na criação. Então, mais ou menos 5 horas da tarde, começa o novo dia. Então, quando nós temos 6 dias, porque os judeus eles não têm nome para o dia, ele tem conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7º dia, ele chama de Shabat, que é o dia da santificação, tá? Então, ele vai trabalhando nos 6 dias. Quando chega no... Então, nós, como os judeus influenciaram muito a Península Ibérica, né? No português, nós também nós numeramos o dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí Shabat, é o sábado. Né? Agora, como o dia 1 se tornou para o cristão o dia dedicado ao Senhor ressuscitado, dia do Senhor, lá, domingo, mas não é nome, na realidade, ali era o primeiro dia. Então, aí nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, nós também não damos nomes para o dia, nós damos números. Né? E nos países onde não houve influência do judaísmo, se dá nomes ao dia. Então, cada dia é de uma divindade. Dia do Sol, dia da Lua, dia de Thor, e aí vai, né? Dia de Vênus, cada dia é dia de uma divindade.
Bom, então, quando chega no sexto dia, 5 horas da tarde, a mulher, né, ela tem que fazer a separação entre os dias de trabalhar e o dia santo. Então, é ela que faz a Havdalah, ela é que parte. Por quê? Porque ela é que pare. É a mesma coisa. Tem o parto, ela pare, ela tá, separa o filho, né? Vai ser um outro ser e aqui fica a mãe. Fica as mães que nunca cortam cordão umbilical, né? Psicológico. Mas, enfim. Então, é ela que ela fecha os olhos, ela fica nas trevas, porque os outros, né, ela vem antes, ela vem como se fosse Deus, que olha para as trevas e começa a criar. Então, ela cria o dia sagrado. Então, ela fecha os olhos, acende a vela, fecha os olhos, fica, né, e aí ela faz a oração. Naquela oração, quando ela terminar de fazer, ela parte o dia de trabalho do dia santo. Então, é ela que. Então, ela é fundamental, porque esse sábado ele é vivido em família. E aí, come o pão com vinho, né? O pão chamado ralá, e come com vinho, tem aquela seita. Eu mesmo, quando estava estudando, tinha um senhor, uma vez fui celebrar o Shabat na casa de uma pessoa que era amiga de uma colega minha, né? Então, nós fomos celebrar o Shabat. E aí chegou, ele disse, nós vamos esperar aqui que nosso vizinho venha. Aí chegou um senhor idoso com a garrafa de vinho debaixo do braço, lá em Jerusalém. A garrafa de vinho aqui. E aí ele trouxe o vinho. Por que que ele veio para aquela família? Porque ele era viúvo. Não tem mulher, não celebra o Shabat. Claro que ele ia descansar, mas não é celebrado. Não tem mulher para chamar o Shabat, né? Então, se não tem mulher para começar o dia sagrado, você não celebrou, você começou sem celebrar, não teve o rito. Tá? Então, ela não tem papel no templo, porque o templo não tinha esse papel todo. Aí, a principal festa litúrgica é a Páscoa, a peça, e a mulher que, ao acender as velas, dá início à Páscoa. Sem mulher não tem Páscoa. Né? Sem mulher não tem ceia pascal, não tem celebração da Páscoa. Né? Então, ela não tem papel nenhum no templo, mas não é uma religião do templo, é uma religião da família. Depois você vai ao templo, vai à sinagoga, quando não tem templo, vai à sinagoga, mas é depois. O Shabat começa em casa e é com a mulher. Aí está no outro dia de manhã e você vai ouvir a palavra de Deus lá na sinagoga, numa boca. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. A mulher, ela já é a sacerdotisa dentro da família. Né? Ela é a sacerdotisa dentro da família. E por que que ela é a sacerdotisa dentro da família? Porque ela dá a vida. E o principal para aquela cultura é a vida. Não só a vida biológica, física, né? Que tem até geralmente as culturas antigas têm 2 nomes para vida. Até mesmo em grego tem, né? Tem bios, que está em biologia, o estudo da vida, é qualquer vida, vida material, e zoe, é outro nome para a vida, é uma vida com dignidade, não é? Certo? Uma vida que se planifica, que tem costumes, que tem cultura, que tem ritos, certo? Então, ela, como ela é aquela que dá a vida, ela tem essa ligação com Deus, né? Forte, que não precisa, ela não tem obrigações de ir a templo, nem de ir à sinagoga, ela vai se quiser. Por quê? Porque aquilo de ir na sinagoga no templo é secundário, porque o que vale é o que se celebra em casa, ali é o que vale. E é por isso que a gente começou no cristianismo da mesma forma. O que valia era a Eucaristia, a ceia celebrada em família. Quando depois pegaram as basílicas, né, que o nome basílica quer dizer do rei, do basilicós, né? As basílicas do rei, e aí transformaram em templo católico, então aí começou essa coisa de templo, mas
Mas o cristianismo nasceu dentro do judaísmo, em que realmente as famílias se reuniam em torno da refeição da comunhão, né? Que fazia comunhão com ele. Então, isso, como é que essa mulher é o portal? Eu falei, a terra é a porta que nos leva, né? A mãe terra nos pare para outra realidade, a realidade pós-morte, né? Então, o Jó, para vocês entenderem, o Jó, ele diz assim, nu saí do ventre da minha mãe. Está falando da mulher que trouxe o Jó para esse mundo. Nu, vou voltar para o ventre da minha mãe. Está falando da terra na qual vai ser sepultado, que vai, né? A mãe terra vai levá-lo para o outro lado, para o lado da outra realidade, certo? Então, é assim, que tudo gira em torno da vida. Bom, porque a gente tem mania de dizer assim, eles são machistas, e fica nisso. Não, o patriarcalismo não é a mesma coisa do patriarcado. O patriarcalismo é um termo que ele tem uma conotação negativa, né? E ele foi muito usado para essa coisa do macho, senhor, pai de família, que tomava decisões que até era prejudicial para os demais. Essa questão do patriarcalismo, ela não, por incrível que pareça, ela não veio do Oriente, ela veio de Roma, porque Roma tinha a lei chamada pátrio potestas, o poder do pai, né? Então, pátria família, que era o pai de família, ele tinha total poder, né, de decisão sobre a vida daqueles que estavam dentro de casa e que não poderia ser questionado. Então, quando o cristianismo surgiu no Império Romano, começou a ganhar terreno e tinha essas ideias diferentes, essa ideia de ter tudo em comum, de que a liderança na comunidade poderia ser exercida até por um escravo, porque o escravo era escravo no sentido social, mas dentro da comunidade, e a comunidade é cada um na sua casa, né? A comunidade não é um lugar, né? Assim, o templo, não existia templo para o cristianismo. Então, a comunidade era um vínculo espiritual forte que as pessoas tinham umas com as outras. Então, quando começou essa coisa, a primeira coisa que eles disseram foi: agora vão acabar essa nova religião, que é acabar com o pátria potestas, que é o poder do pai. E aí, então, foram escritos primeira carta de Pedro, né, carta de Tiago, e várias, até mesmo, acho que as cartas chamadas pastorais, a Timóteo, a Tito, tudo dizendo, cuidado. Nós, cristãos, precisamos mostrar para a sociedade que a gente não está querendo desmanchar a família, como era entendida a família romana. Então, nós temos que dar bom exemplo, né? Pais, não vão oprimir os filhos, vocês não vão fazer igual o pater família lá do Império Romano. Mas, filhos, sejam obedientes aos pais. Cuidado, não é? Porque se vocês questionam o pai, o Império Romano não vai admitir uma coisa dessa. Então, depois vocês podem procurar aí na internet essa questão de pater famílias, o pai de família, ou pater potestas, né? O pátria potestas, que é o poder do pai. Aí vem essa questão do patriarcalismo, que é essa imposição do macho, pai de família, sobre todos os membros. Agora, no Oriente, havia uma liderança? Havia, mas havia um respeito pela mulher por causa da questão da vida, porque para eles a vida, as crianças nascendo, os rebanhos nascendo, os frutos dando nas árvores, isso é que importa, eles vivem nisso, isso quer dizer vida, não é? E aí, então, a mulher, ela tem esse papel de
não é chamada assim, mas ela é na família, ela é tudo. Então, por isso que não pode ser uma mulher de outro povo, porque vai adorar os ídolos, vai ensinar isso para as crianças, vai ter esses problemas todos de ensinar costumes bem estranhos e tudo mais. Né? Então, até depois, Esdras vai proibir o casamento com mulheres estrangeiras. Eles tinham poder sobre mulher? Tinham, mas você vê, lá na dimensão bíblica, uma escrava pode ser tratada como esposa, mas uma esposa jamais poderia ser tratada como escrava. O casamento tinha dois momentos. O momento de viver juntos, né, o momento que fazia a celebração religiosa e os esposos passavam a viver juntos, era chamado de santificação, kiddushim, santificação. Por quê? Porque agora o lado do homem vai ser santificado. Por quê? Porque tem mulher. Né? Porque a religião é da família, é uma religião que acontece na família, e a mulher tem essa questão de dar a luz, de dar a vida, e tem essa que a gente não estuda os ritos. A gente estudar os ritos judaicos, a gente vai entender muita coisa. Então, aí ela agora agora aquele homem vai ter Shabat na casa dele, vai ter peça, que é a Páscoa, então vai ter sábado, vai ter Páscoa. Por quê? Porque tem uma mulher lá para isso. Então, veja, aquele senhor que era viúvo, ele foi na família onde tinha a esposa, né? Onde havia uma esposa para poder celebrar o Shabat, porque senão não teria celebrado. A igreja de Corinto tinha problemas nessa área. O problema da igreja de Corinto é porque Corinto é uma cultura tão dada a liberdades no âmbito da sexualidade, que é mal falada em todo mundo. Platão mesmo, quando queria chamar uma garota de programa, ele dizia uma garota de Corinto, né? Então, o problema é na área da sexualidade, né? Aí eu sugiro um curso que tem comigo, né, sobre as duas cartas de Paulo aos Coríntios, que tem todos esses costumes, está no nosso canal do YouTube, Irmãs Nova Jerusalém, né? Que não dá para a gente ver isso agora. Algum livro que a senhora indica para o estudo dos ritos judaicos? E, assim, aqui no Brasil, algum livro nessa área, não é nessa área dessas coisas que eu estou falando, não, eu estou fazendo curso com vocês exatamente para a gente, não é assim para chegar e jogar um monte de coisas sobre o que era os patriarcas, é para vocês, sabendo da cultura, vocês conseguirem compreender melhor, não é? Essas questões desse período tribal, desse período inicial, não é? Isso aqui vai valer tanto, não é? Que vai valer até a época de Jesus, é a cultura deles, não é? Então, livros sobre judaísmo em português quase não há, tá certo? Então, o que eu digo para você foi a minha pesquisa para minha tese de doutorado, porque eu estudava a carta aos Hebreus, tinha feito a minha dissertação sobre a carta aos Hebreus, e aí eu notei que a carta aos Hebreus é bastante influenciada pelos ritos judaicos, pela literatura, não é, anterior ao primeiro século. E aí, então, fui fazer meu doutorado nessas coisas do judaísmo, a literatura judaica, os ritos judaicos, para poder entender, não é? Então, eu assim, quase não tem nada. Agora, existe uma editora católica, não é? Mas o que ela traz não é só para católico, porque tem pessoas aqui da igreja evangélica, de várias igrejas, tem pessoas que não têm religião, tem pessoas que são espíritas, tem pessoas da religião afro, tem pessoas de todos os credos e de credo nenhum aqui nesse curso. Mas essa editora chamada Sion, não é? Ela tem publicações sobre judaísmo.
tá? Ela publica livros, assim, pequeninos, né, que são, assim, tipo aperitivos, mas ela nos dá muitos conhecimentos sobre judaísmo para a gente entender, né? Inclusive, o curso que eu estava planejando agora para abril não era História de Israel, era o Pai Nosso à luz da cultura judaica, né, para a gente entender bem o Pai Nosso. Só que os alunos pediram História de Israel, então aí vai, né? Então, eu indicaria essa editora, vocês procurem, né? A editora Sion, que elas são dos padres que se chamam Irmãos ou Filhos de Notre Dame de Sion, né? E tem muitas coisas sobre judaísmo que tem a ver com cristianismo. Agora, dos ritos judaicos, tem os ritos traduzidos, mas está traduzido do hebraico para o português pela editora Sefer, que é uma editora judaica, mas eles só traduzi-los não quer dizer que a gente entenda, né? Então, o que teria que ter é um curso sobre explicando esses ritos. E tem um curso meu, acho que está no YouTube também, no nosso canal, Irmãs da Nova Jerusalém, no YouTube, que tem antigos rituais, hoje rituais judaicos e cristianismo, e tem outro que é o Evangelho e a tradição dos rabinos. Então, antes eu sempre procurava fazer cursos que tinham alguma coisa a ver, que trazia essa coisa do judaísmo para a gente poder entender melhor a Bíblia. Tem pouco tempo para a gente perguntar, porque estou passando. Bom. Como exemplo disso, o papel e o poder da mulher no Antigo Testamento se dá na rainha Esté, que mesmo sendo mulher, escolhida para governar o seu povo. Na realidade, a rainha mãe, ela tem um papel fundamental nas culturas orientais, não só no judaísmo, tá? Na cultura judaica. Quando Salomão ele se tornou rei, ele colocou um trono para a mãe dele, ao lado do trono dele, não é? Então, Salomão tinha esposa, mas a rainha esposa não tem poder. Quem tem poder é a rainha mãe. Assim como a mulher mais idosa do clã, ela, pela idade dela, ela tem poder até sobre aqueles homens que têm poder de decisão, por causa da idade, né? Então, quando a mulher se torna venerável, aí todos a obedecem. Então, geralmente, a pessoa diz assim, o homem tinha total poder na sociedade, ficava adulto, não respeitava mais, não obedecia mais a mãe. Não é verdade. A mulher madura, a mulher que tem os cabelos brancos, os meus estão nascendo, né? Eu estou quase venerável, ela se torna venerável, ou seja, ela é digna de respeito, porque dela saiu toda aquela geração. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu estava fazendo essas pesquisas, eu fui para um congresso lá em Lisboa, e lá de Lisboa nós fomos para um lugar chamado Castelo de Vide, fomos estudar as sinagogas, a arquitetura das sinagogas antigas. E lá, as sinagogas têm o seguinte, você entra na sinagoga, dentro da sinagoga tem 4 colunas no centro. Tá? 4 colunas no centro. 2 colunas bem enfeitadas e 2 colunas sem enfeite. E de cada uma daquelas 4 colunas saem 3 arcos. Ou seja, quem tivesse, e é uma sinagoga da Idade Média, quem tivesse dentro daquela sinagoga estava debaixo do poder das 4 matriarcas, 4 esposas de Jacó. As 2 colunas enfeitadas significam as 2 irmãs que eram livres, Raquel e Lia, ou Lea, né? Certo? E as 2 colunas que não tinham nenhum enfeite eram as 2 escravas, Zefa e Bila ou Bala, né? Então, as 2 escravas. Então, veja, as 2 escravas, elas têm status de esposa. Né? Então,
E os 3 arcos era para formar as 12 tribos. Então, dentro da sinagoga, né, o templo, né, entre aspas, né, o lugar onde se faz os ritos atualmente, já que o templo não existe, as pessoas têm que se submeter a estar debaixo daquelas colunas que são as matriarcas. Então, as matriarcas, quando elas se tornam veneráveis, todos os homens da tribo, todos são submissos a ela, por causa da sua venerabilidade. Então, ela manda em todo mundo. Né? No Templo de Jerusalém, quando o templo foi construído, o primeiro átrio, né, é das mulheres. Depois vem o átrio dos homens, depois dos sacerdotes, e por último tem o Santo dos Santos, que era o que ninguém podia entrar, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano. Então, o sumo sacerdote era o cara principal, o que tinha o maior poder religioso, mas para ele não esquecer de onde que ele veio, de que portal ele precisou para entrar nesse mundo, a primeira ala do templo era das mulheres. Ele tinha que atravessar a ala das mulheres para chegar lá no lugar principal do templo. E a porta do átrio das mulheres era a porta do templo enquanto tal. E essa porta se chamava Bela ou Formosa, que vocês vão encontrar lá no Atos dos Apóstolos, um coxo que é curado lá nessa porta. Ela é bela ou formosa porque é a porta que dá para o átrio das mulheres, que é a primeira parte do templo, para que o sumo sacerdote não se engrandecesse, que ele só é sumo sacerdote por causa do portal que deu passagem para ele, esse mundo que é a mulher. E também se lembrar que as mulheres não têm nenhuma obrigação de estar ali, porque elas, né, já eram templos, transformavam a família em templo. Mas mesmo a mulher tendo seu papel importante na religião, as poucas vezes que a prática religiosa judaica ocorria, por exemplo, na sinagoga ou no templo, não havia funções para as mulheres nesse local. Ela nem sequer precisava ir para o templo ou para a sinagoga, ela não tem nenhuma obrigação. O homem, para ele se tornar um judeu, ele tem que fazer a circuncisão no 8º dia do nascimento. Mulher, ela não precisa de nada disso. Ela já é de Deus. Ela, por nascer, já é de Deus. Né? Ele não. Para ser de Deus, ele tem que circuncidar. Aí, quando ele tem 12 ou 13 anos, ele tem que fazer um ritual. Porque quando ele circuncidou, ele tinha 8 dias de nascido, não sabia o que estava acontecendo. Foi o pai dele que quis que ele fosse judeu e fizesse circuncisão. Aí, então, quando ele é considerado um dono do seu nariz, pode tomar decisão com 12 ou 13 anos, depende da maturidade dele, o pai diz, está na hora de você fazer o bar mitzvah. Então, que até Jesus fez lá no Templo de Jerusalém. Né? Então, ele vai ter que responder perguntas dos rabinos, fazer perguntas aos rabinos, mostrar que sabe interpretar a Torá, o Pentateuco, vai fazer tudo isso. E aí, se ele passa nessas perguntas, se ele passa, né, nessas coisas todas, nesse ritual, aí ele faz o rito, né, que dá direito a ele a ser um judeu, porque ele que é judeu, aí ele é um judeu de verdade, ele assume a religião judaica e assume a sua maioridade. E aí o pai vai e diz na frente de toda a Assembleia, meu filho hoje nasceu como adulto, eu não sou mais responsável por nenhum erro dele. Daqui por diante, ele tem que arcar com as consequências dos seus próprios erros. Não é? A mulher não precisa fazer nada disso, ela já é de Deus. Não é? Então, a religião não é do templo, a religião não é da sinagoga, ela não precisa ir na sinagoga. A mulher ia na sinagoga para arranjar namorado para as filhas, marido para as filhas. Então, ela ia na sinagoga, conversava com outro e dizia, olha, a minha filha, né, você não acha que seria uma boa esposa para o seu filho? É mesmo. Como é que a gente vai fazer? A gente vai dar um jeito dos maridos, né,
E aí a minha filha está apaixonada por seu filho, ou então, meu filho está apaixonado por sua filha. Vamos dar um jeito dos maridos aceitarem esse casamento. Elas ficam resolvendo o futuro dos filhos, das filhas. Não é? Então, ela não tem que ter papel na sinagoga. Isso aí é para quem precisa provar para Deus que é religioso. Qual é a única obrigação religiosa da mulher? Ela tem que pedir perdão a Deus por ter invadido a esfera de Deus. De vez em quando ela invade aquilo que é próprio de Deus. Aí ela tem que dizer: você me desculpe, eu sei que eu não sou uma deusa. É quando ela tem o bebê. Então, quando ela pare, ela tem receio, não é? A religião tem receio que ela se sinta uma deusa. Então, ela tem que pronunciar, fazer o ritual e pronunciar: esse filho que eu tenho, que eu adquiri, o que eu tenho, eu só o tive com a ajuda de Deus. Isso é desde Eva, né? Quando tem aquela parábola de Eva, na hora que tem o Caim, que é o filho primeiro dela, diz assim: eu tive um filho com a ajuda de Deus. Então, não fui eu sozinha, não fui eu sozinha. Sozinha, eu não poderia ter tido esse filho. Aí ela faz um ritual de um banho, né? Uma mikvê, um banho, para garantir a Deus que ela não quer o lugar de Deus, ela não quer ser adorada como uma Deus. Se o filho que ela teve é um menino, ela passa 40 dias sem sair para o contato social. Se ela teve uma menina, aí ela é duplamente tabu, né? Então, às vezes traduz por impuro, mas impuro às vezes traduz por imundo, que é pior, né? Então, na realidade, a melhor palavra para a gente entender seria tabu. Se ela teve uma menina, aí então ela tem que passar duplamente sem o contato social 80 dias, porque ela teve alguém que vai ser sagrado, né? Então, a mulher, ela quando dá à luz, ela é considerada sagrada. Antes, ela era considerada divina. Em Israel, isso não é permitido, né? Então, ela não é considerada divina. Ela é considerada só sagrada, né? Então, ela é sagrada. Deus a tocou, ela tocou a esfera de Deus, ela entrou numa dimensão que pertence só ao Criador. Então, ela se desculpa, ficando recolhida, não é? Para, como se dissesse, eu não quero que a sociedade me idolatre. Mas, mesmo assim, ela tem que receber visita de todas as vizinhas, e as vizinhas têm que dizer elogios para ela, dizer que ela é bem-aventurada e tal. Então, ela agradece, dizendo que aquela geração a considerou abençoada, mas ela sozinha não pariu aquela criança. Aquilo ali foi dado com a ajuda de Deus. No caso da mãe de Jesus, como o filho era Jesus, o filho não é um filho qualquer, é um filho mais importante, aí ela diz: todas as gerações me chamarão bem-aventurada, por causa do filho. Né? Quanto mais o filho ia ser importante, mais bem-aventurada ela considerava. Mas é Deus que dá, né? Então, com a ajuda de Deus. Certo? Então, quando tem o filho, quando ela pare, ela é considerada sagrada, então eles fazem essa exigência que ela não tem o convívio social, ela se torna tabu, em hebraico é nidá, né? Tem até umas leis sobre nidá. Se quiser, pode ligar o microfone, tá? Então, aí já vou terminar, porque são 21h10, só responder isso aqui. Então, ela é considerada sagrada, se torna nidá, ou tabu, e ela não sai no convívio social, para o convívio social. Ela recebe as vizinhas em casa, né, que vão elogiá-la e tal, e rezar pela criança. Se ela tem uma menina, ela fica 80 dias no convívio social, sem um convívio social, porque ela deu à luz, ela está sagrada, que deu à luz
um ser que será sagrado. Então, ela é duplamente sagrada, então ela fica em casa. Quando se traduz em Nidá por impuro, aí estraga tudo, porque parece que ela cometeu um pecado grave, não é isso, né? Então, ela não tem nenhuma obrigação religiosa, a não ser essa, da Nidá, que é esse recolhimento, essa contração, ela se contrai, ela não se expande para a sociedade, ela se contrai para que Deus apareça, para que o Criador seja elogiado, e não ela, né? Ela se contrai. Ela não tem obrigação nenhuma de sinagoga, de nada disso. Né? E ela tem a tradição oral. Então, ela não tem nenhuma obrigação de estudar as escrituras. Ela tem a obrigação de guardar, aprender os costumes, as leis, as coisas todas que aprende da mãe e passar para os filhos. Então, os filhos, até 12, 13 anos, antes de fazerem o bar mitzvah, eles ficam sob o poder da mãe. Então, assim que você entende Jesus ter ficado no templo e nem o pai nem a mãe de Jesus notarem. Que pais responsáveis são esses que não notam que a criança está na caravana? É porque, como ele está na época, 12 anos, né? Ele pode já se sentir constrangido de estar junto com as mulheres. E pode ter, então ela pensa, ele está com José, porque ele já está naquela idade de fazer o bar mitzvah. Então, ele deve estar com José, do lado dos homens. E ele pensa, ele não se preocupa porque o Jesus ainda não fez o bar mitzvah, então ele está sob o poder, a autoridade da mãe, então está com a mãe. Quando acontece à noite, que as mulheres são colocadas, elas acampam, são colocadas no centro, e os homens fazem um círculo ao redor, não é? E aí as pessoas começam a se encontrar, né? E conversar, e vão fazer refeição, aí José, cadê Jesus? Não está com você, não está com você, não está. Aí descobre que o menino não está com ele, né? Então, ela tem responsabilidade de passar aquela tradição oral para frente, sem precisar, né? De sinagoga, de religião institucional. Ela é a responsável no sentido familiar. Esse negócio o problema é que a religião cristã, ela se tornou, porque está perguntando se a religião cristã herdou esse negócio da mulher não ter papel na sinagoga ou no templo. Hoje em dia tem sinagoga com mulher rabinas à frente, que quer dizer, elas querem, tudo bem, mas a religião, né, você tem que entender que tem a maioria dos judeus, às vezes não tem noção dessas coisas que eu estou dizendo para vocês. Tem judeu ateu, tem judeu que pensa totalmente diferente a religião. Então, não vamos pensar que todo judeu é religioso, todo judeu pensa igual que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo aqui é o que era e que ainda é na maioria dos lares judeus. Mas um judeu, assim, só porque nasceu de família judia, não quer dizer que ele tem esse costume, goste desse costume, queira religião, queira sinagoga, queira alguma coisa, né? Então, veja, tem sinagoga, sim, com mulheres rabinas. Então, ainda hoje, para um homem ser considerado judeu, ele tem que ter uma mãe ou uma avó judia, porque ele tem que ter a mentalidade judaica. E quem passa isso é a mulher. Agora, a religião cristã, ela foi perdendo a força feminina, porque havia até mulheres coordenando comunidade, né? Porque ela foi se tornando uma religião de templos, né? Uma religião a maneira até romana mesmo, né? Então, houve uma desconfiança muito da mulher ligada a rituais, porque a religião romana tinha as deusas, e tinha as sacerdotisas das deusas. Então, isso aí influenciou bastante, mas é um negócio muito complexo para a gente falar, porque se a religião cristã ainda fosse algo para se viver em família,
não estava essa briga toda para abrir os templos na pandemia. Mas nós não somos mais uma religião de família, nós somos uma religião de templo. Então, onde é que eu rezo? No templo. Onde é que eu faço os ritos? No templo. E dentro de casa? Dentro de casa eu brigo, eu me estresso, né? Eu não tenho nada a ver com religião em casa. Né? Então, é esse que está o problema. Então, aí, como é algo que é feito, começou a ser feito pelos homens e impedir as mulheres de fazer, então, e começou com as heresias mesmo, mas esse papel da mulher na igreja primitiva é uma coisa que merece estudo, tá? Um livro que fala, né, muito bom, é As Instituições de Israel, do padre Roland Devou. Ele fala sobre como era a família, como era o comércio, e várias outras coisas. Também tem um livro que tem alguns costumes, que é Antropologia Judaica ou Antropologia do Antigo Testamento, do Wolff, foi traduzido do alemão para o português. O Bright, sim, o Bright é um autor de história de Israel, foi até reeditado atualmente. Eu acho a linguagem dele difícil. Ele foi traduzido do inglês, não é questão da tradução, é exatamente porque ele tem um tipo de erudição que, às vezes, dificulta a compreensão de uma pessoa que está iniciando. Né? Congregação Nossa Senhora de Sião, Gessé está dizendo. Liturgia Judaica, Fontes, Estruturas, Orações e Festas, da Camille de Santi, se eu não me engano, né? Um livro que também colocaram aí no chat. Silvana colocou aí o link para o canal, a irmã Silvana colocou o link para o canal no YouTube, tem lá um curso em áudio, A Mulher no Judaísmo Antigo. Sim, Roland Devou, Instituições de Israel no Antigo Testamento. Sim, para quem está começando é bom. Porque assim, gente, deixa eu falar a verdade para vocês, não é falando mal das editoras, não, mas esse livro do Roland Devou, ele foi editado em 1940, tá? Foi editado em francês. E aí teve agora uma redescoberta a partir dos anos 80, uma loucura para o judaísmo, uma redescoberta do judaísmo, as pessoas descobriram que, compreendendo o judaísmo, compreendem melhor o cristianismo, porque tem as raízes, o cristianismo tem suas raízes lá no judaísmo. Então, quando eu comecei a estudar judaísmo, eu dizia, você quer se tornar judia? Eu não, eu quero me tornar uma cristã melhor. Eu quero entender por que Jesus pensava assim, por que os discípulos pensavam assim, por que Paulo pensava assim, entender os costumes, né? Entender a cultura. E aí, então, mas houve uma correria, até um exagero, às vezes, para essas raízes judaicas, né? Essa coisa do judaísmo. Antes de Israel tomar posse de Canaã, Israel aí quer significar o povo escolhido, porque nesse primeiro momento ainda não havia noção de Estado. É isso? Eu estou falando para que vocês possam entender, né? Patriarcas e matriarcas, tá? Então, com os patriarcas e matriarcas, Deus dá início ao povo de Israel. Então, patriarcas e matriarcas não são o povo de Israel, é que com eles se dá início àquilo que depois se tornou o povo de Israel, tá certo? Bom, é isso. Tá bom, gente, já passamos do tempo, desculpa aí, né? Mas quinta-feira que vem tem mais um pouquinho, tá bom? É bom essa coisa de vocês irem tendo essas perguntas, né? Às vezes a bibliografia é antiga, né? Então, o Roland Devou, por exemplo, só foi reeditado agora, traduzido para o português e reeditado, porque houve uma corrida para o judaísmo, como não havia nada. Onde estudar judaísmo? Tem esse livro aqui em francês, em 1940 ele publicou esse livro. Aí está agora aí nas editoras, como se o Roland Devou tivesse escrito no ano passado, né? Mas é de 1940. Então, que
eu não iria atrás do Rolando Ebook. Mas, para quem está começando, é um bom livro, tá? Se quiser. Mas eu não passo livro para ninguém, não faço propaganda das editoras, né? Mas vocês sintam-se livres. Se querem comprar para aprofundar, tudo bem. Mas existe pouca coisa em português mesmo. Se alguém quiser, né, se vocês quiserem abrir câmera, microfone, falar alguma coisa, né, fiquem à vontade para a gente dar um tchauzinho. Então, mesmo com todas... mesmo... Vai falar. Tá bom.